Nossa live começando a melhor semana das nossas vidas, né? E hoje com o jogo aí do Brasil, e nós vamos aí mais uma etapa. Nós estamos entrando hoje no livro de Jó, que é extremamente precioso. Muitas coisas nos ensinam nessa passagem de Jó. Saímos de Esté, uma história de inspiração, uma mulher corajosa, uma mulher que estava realmente buscando o Senhor. E ela tinha sabedoria para liderar e governar. E vamos entrar em Jó, um exemplo de fé. Um homem que foi permitido testar, né, pelo inimigo e pela permissão do Senhor, para que provasse o que era ter fé. E nós vamos para a leitura e vamos falar no primeiro capítulo de confiar em Deus. A fé que permanece na adversidade. Jó, um homem íntegro. Você tem noção? Um homem íntegro, justo e temente a Deus, próspero, de grande família e riquezas, muito respeitado. E existe naquele contexto da vida perfeita de Jó, de um homem que realmente merecia aquela vida que ele estava vivendo, existe um contexto aqui de uma cena celestial, onde o inimigo questionava a sinceridade da fé de Jó. E Deus permite que Jó seja provado sem a permissão de tocar na sua vida, sem permissão de tirar a vida dele, né? E Jó, ele perde os bens, os servos e os filhos, e ele passa por uma dor imensa. E Jó tem uma parte nesse primeiro capítulo, né, que é uma frase muito famosa que diz, né: o Senhor Deus e o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Forte, né? Eu falo para vocês que assim, ler Jó para mim é um desafio, porque é muita dor, né? Mas ao mesmo tempo, eu creio que nós vamos ter um exemplo aqui de como lidar nas tribulações da adversidade, porque nós só vamos ser aprovados se passarmos pelas provas. Faz sentido? Eu não tenho como ser aprovado sem passar por uma prova. Então, para ser aprovado, nós precisamos passar pela prova. Eu já quero pedir ao Espírito Santo de Deus para trazer discernimento e sabedoria sobre essa palavra, porque nós precisamos ouvir e aprender. E nós vamos fazer isso juntos. E diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era um homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muitíssimos os servos a serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. E iam seus filhos uns às casas dos outros, a família fazia banquetes, cada um por sua vez, mandava convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles, ou seja, todas as casas eram prósperas, tudo era perfeito, né, ali. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dia de seus banquetes, enviava Jó e santificava e levantava de madrugada. E oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecarão meus filhos e amaldiçarão a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente para que não ferisse ao Senhor. E no dia em que seus filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás a Jó, ao Senhor, disse: porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura tu não cercaste de Saeb ele e a sua casa e a tudo que tem? As obras das suas mãos abençoaste, o gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão, toca-lhe em tudo que tem, e verás que não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão, a vida dele, né? E Satanás saiu da presença do Senhor. Então Satanás, ele questionou e disse: olha, será que é mesmo, Jó? Assim, é óbvio que ele vai te honrar, que ele vai te adorar, Deus, porque ele tem tudo. Mas será que tu, quando tocar, quando tu mexer no que é dele, ele vai continuar falando o teu nome? E sucedeu um dia em que os filhos e as filhas comiam e bebiam do vinho na casa do seu irmão primogênito.
que veio uma mensagem de Jó, ele disse: os bois lavraram, as jumentas pastavam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus, e tomaram seus servos, e feriram o fio da espada, e só escapei por trazer-te a nova. Estando este faltando, veio o outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas dos servos, e consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio o outro e lhe disse: ordenando os caldeus, 3 tropas deram sobre os camelos, e tomaram aos servos e feriram o fio de espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio o outro e lhe disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho na casa do teu irmão primogênito, teu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, deu os 4 cantos da casa, e caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer a nova. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou sua cabeça, se lançou na terra e adorou. E disse: nu saí do vento da minha mão, e nu voltarei, tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Tu já pensou? Do dia para a noite ele perdeu tudo, querido. Tudo. Uma dor imensa. E ele, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Nossa, é muito aprendizado aqui, gente. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a falta a Deus nenhuma, não blasfemou contra Deus. E eu fico me questionando quantas e quantas vezes eu faço isso. A gente fica falando: cadê Deus? Né? Questionando Deus. E Deus aqui está falando comigo, com você, para que a gente tenha sabedoria, porque a gente precisa estar atento às ciladas do inimigo. O que a gente aprende nesse primeiro capítulo de Jó? Pessoas fiéis também enfrentam dificuldades. Jó era íntegro, né? A palavra diz que ele era um homem íntegro, justo. Ele não merecia isso. Então, quantas coisas que a gente vê nessa terra, que a gente olha: mas o fulano não merecia isso. Por que ele está passando por isso? Ele não merecia isso. Então, lutas não são sinal de falta de fé ou abandono de Deus. Amém? Segundo, nem sempre entendemos o que acontece. Jó não sabia da conversa celestial, dessa cena celestial, mas Deus sabia. Terceiro, a nossa fé é revelada nas adversidades. As dificuldades revelam a profundidade da nossa confiança em Deus. Deus continua soberano. Circunstâncias mudam. Deus continua sendo Deus. A adoração deve existir mesmo na dor. Fé não é não ter lágrimas, né? É confiar apesar delas. Amém? Então declare hoje comigo com fé. Declare hoje com fé. E eu continuarei confiando e adorando a Deus. E eu continuarei confiando e adorando a Deus. E eu continuarei confiando e adorando a Deus. Amém? E que nisso a gente tome posse para essa semana. Uma semana de bênção, de graça e de adoração ao Senhor. Adore, adore, adore. Todo o tempo adore a Deus. Fique com Jesus. Que Deus te abençoe.